Você já quis mudar o mundo e não consegue nem mudar a sua carreira ou a sua vida? Você já queria mudar tudo, mas não sabe nem por onde começar? Então tá na hora de você me escutar. O que eu tenho para dizer para você não é novo, eu não estou inventando a roda, mas eu vou colocar de uma forma diferente para que você possa usar essa roda de outras formas na sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Olha, todo mundo tem a pergunta por que está aqui, para que eu sirvo, qual é a minha missão. E as pessoas não me encontram porque elas estão buscando na voz do outro. Elas estão buscando no que os outros dizem. Os outros dizem, você tem que passar num concurso público. Meu pai falava isso. Você tem que fazer tal curso. E eu passei uma vida fazendo assim. As pessoas não te dizem, realmente procura você mesmo. Vai atrás com ferramentas, com um método, porque isso não é fácil. Você precisa de um passo a passo. Porque o mundo não está te ensinando esse passo a passo. Ao contrário, o mundo quer que você seja massa de manobra. O que eu quero dizer com isso? O mundo quer que você assista a TV e seja feliz com o final da novela. Nada mais que isso. Ele quer que você trabalhe e pague as contas. Então, para você fazer alguma coisa de encontro a você mesmo, de missão ou coisa parecida, você precisa ser diferente do normal. O normal significa esperado. O que eu considero normal? Uma coisa esperada. Não quer dizer que é uma coisa certa, é uma coisa que todo mundo faz, então isso é normal. Ah, é normal as pessoas tomarem porre, é certo? É bom para elas? Não, mas é normal. Então é isso que a gente precisa se dar conta, entre o normal e o meu normal, o que eu sou, tem uma grande diferença. E aí eu te convido a entender sobre essa diferença, como a gente constrói isso. E vou te dizer por que eu estou dizendo isso. Eu te digo isso porque eu já passei por esse lugar de não ter a ideia do que eu era, do que eu queria e para o que eu servia. Hoje eu tenho 54 anos, mas eu tinha 18 anos e eu já tinha feito vários cursos de escritório, datilografia, gente, telex. Tem gente que nem tem ideia o que é telex. E eu já tinha feito técnica em ótica, técnica eletrônica, tantos cursos, tantas coisas que a minha família dizia, não, faz isso que tu vai conseguir um emprego e pro resto da vida tu vai fazer a mesma coisa. Que era talvez a última coisa que eu quisesse. Mas eu seguia o que o normal dizia para seguir. Até que um dia eu resolvi fazer um curso que não era para ganhar dinheiro, não era para conseguir emprego, era só para mim, porque eu tinha vontade de fazer isso. Que foi em 1985, acho que talvez você nem tenha sido nascido nessa época. Então, o primeiro curso que eu fiz na minha área foi expressão corporal. Porque eu queria poder me expressar, eu tinha uma certa timidez, eu estava mais fechada, e eu sabia que eu precisava melhorar. Então eu fui fazer pra mim. E o mais engraçado, que sabe quando tu encontra alguma coisa que tu diz, eu quero mais disso. Eu me achei. Tem alguma coisa aqui que é a minha língua, a minha turma. Eu quero mais disso. E foi desta forma que eu comecei na área de terapias, não porque eu já não gostasse de ouvir as histórias das pessoas, ou ajudar as pessoas, ou fazer os curativos na família inteira, no cachorro e tudo mais, já era nato em mim tudo isso. Mas eu queria mais. E aí eu fui para a área de terapias e não parei mais e fiz no Brasil, fora do Brasil, são muito mais de 100 cursos que eu já fiz na área e porque eu sou apaixonada, porque eu me encontrei. Mas acima de tudo de me encontrar como terapeuta, eu me encontrei como pessoa. Eu, aquela que não era normal na família, e tem muita gente que morre de medo de não ser normal, né? Ser a ovelha negra, sim. Eu hoje posso dizer que eu sou uma ovelha negra muito feliz. Eu já sou até uma ovelha psicodélica já. E eu te convido a experimentar a vida de uma forma diferente, de uma forma sua, só sua. E que às vezes pode parecer que não é possível. E aí eu te pergunto, talvez seja muito louco ser diferente, mas e pode ser divertido? E pode ser interessante isso? Como pode ser melhor? Porque, por que não? E se não for agora, quando que vai ser? Quando você vai buscar alguma coisa que faça real sentido na sua vida,
desde que você levanta, né? Será que eu estou disposto a fazer isso? Será que eu posso perceber um sim nisso em você? Ou eu te pergunto, o que você tem a perder? Porque se não for agora, vai ser quando, né? Quando? Mas vamos lá, vamos um pouco mais ao que interessa. Deixa eu dar algumas chaves para vocês. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não é uma gotinha num oceano imenso. A gente é um oceano imenso dentro da gotinha. Essas palavras não são minhas, são do Rumi. O Rumi diz, você não é uma gota no oceano, você é um oceano inteiro dentro de uma gota. Palavras do Rumi. E eu concordo plenamente, porque nós somos cheios de potencial, que economizamos, até nos abraços, agora ainda mais, né? Para que a gente pareça o que nos ensinaram para parecer. Não para mim ser o que eu sou de corpo, mente, alma, voz ou coisa do gênero, mas o que é propagado como o correto, né? A moça tímida, a donzela e não sei o que lá. Então, se você é um oceano inteiro dentro da gota, o que você está esperando para descobrir esse oceano? E principalmente, porque quanto mais para dentro desse seu oceano você for, mais você entende o oceano afora. Porque tudo que está embaixo está em cima. Porque nós somos conectados a tudo. Nós somos sistemas e sistemáticos. E quando a gente amplia a visão do sistema, para trás, para cima, para baixo, para frente, você tem muitas ferramentas, muitas ferramentas. Então, a primeira ideia que você precisa ter, e essa frase também não é minha, é do Érico Rocha, é você precisa, ou é mais importante a direção do que a força. O que eu quero dizer com isso? Faz de conta que tem um prego aqui, e se eu botar força numa vez só, ele tem a tendência a sair torto. Agora, normalmente a gente pega o prego e dá aquela batidinha para definir a direção. E depois você bota a força. Então, qual a primeiro passo que você precisa dar? Qual é a direção que você está indo? Você já parou para pensar nisso? Você está aqui, um estado presente. E você quer ir para um estado ideal, sonhado, desejado. Você precisa saber o presente para saber o que você precisa para chegar lá naquele desejado. Ponto A, ponto B, se você quiser chamar. Então, a direção é mais importante do que a força. Você precisa entender o que você tem como bagagem já e nesta bagagem fazer a seleção do que te serve e do que não te serve. Uma vez que você entenda o que te serve e o que não te serve, você pode abrir mão daquelas coisas que não te servem mais. Por exemplo, passado. Ah, Milene, mas o meu passado é muito importante. Ou tem coisas que são, sei lá, impossíveis de resolver. Bom, o seu passado deveria estar no passado. O que está no presente não são os fatos que aconteceram com você. São as histórias que você conta destes fatos. Então você precisa aprender a mudar essas histórias. Não no sentido de reprogramar, como a neurolinguística fala, ou a hipnose, ou coisa parecida. Você precisa limpar o fato dessa nhanha que é a história que você conta. E eu vou dar um comparativo bem pequeno para você, mas para você experimentar dentro de você. Pensa aí agora, nesse segundo, o que você tomou de café da manhã hoje? E aí você talvez faça uma força para lembrar se foi café, se foi torrada, se foi, sei lá, cereais. Não importa o teu café da manhã, de repente tenha sido só água porque você estava atrasada. Isso foi um fato. Você tomou água no café da manhã. Isso é um fato, ponto. Não tá cheio de coisa esse fato. Você tomou café da manhã. Um copo d'água. Tranquilo. Agora pense em qualquer coisa triste ou alegre e você vai ver quando você contar essa mesma coisa, vai estar cheio de história. Uma pessoa que de repente teve um problema, sei lá, com um familiar, pode ter sido a perda de um familiar, ele não vai dizer assim, segunda-feira, meu tio faleceu do coração. Não, a gente vai dizer, segunda recebi a notícia, meu tio já não estava bom, já vinha com problemas, ele também não se cuidava, tudo são histórias, são registros, são as cristalizações que você carrega, que não são os fatos. Os fatos
tão como o teu café da manhã, lá no passado. Para você lembrar dos fatos, você tem que fazer uma certa forcinha. O que fica presente em você, que te faz triste, alegre ou coisa do gênero, é as histórias que você conta. É muito interessante que eu tenho uma família bem grande. Não é interessante para você que eu tenho uma família grande, mas o interessante é que nós temos vivências iguais. Todos nós perdemos pai, mãe, irmãos, tem várias coisas que a família... Agora, como cada um conta, a história é muito diferente, porque é uma decisão nossa como nós contamos as histórias, como nós registramos as coisas. Partindo disso, e da minha experiência de 35 anos trabalhando nessa área, mais de 30 anos na área em si, de terapias, eu fui desenvolvendo o meu método, que é o Fractal Method. E aí você diz, Miriam, por que em inglês? Porque, na verdade, eu moro na Inglaterra, estou registrando nele e eu quero dar uma certificação internacional para quem fizer o meu método. Então, no meu método, eu fiz um passo a passo. Passo a passo que me serve para os meus pacientes, que serve para mim me trabalhar, que me serve como um norte, para onde começar. Porque se eu quero mudar o mundo, e eu acredito nisso, e é por isso que eu estou criando esse método, para que mais pessoas me ajudem a mudar o mundo, eu preciso começar a mudar o oceano em mim. Não o oceano fora de mim, o oceano em mim. E para isso tem um passo a passo. Para isso eu criei um método. Eu realmente trabalhei, estudei, para que hoje eu possa passar com muito mais segurança para você. Entendendo que eu vou chamar ele de terapia portátil. Eu gosto desse termo porque você leva ele aonde você quiser. Terapia portátil. Talvez até o nome devia ser esse, terapia portátil. Mas é o método fractal, o Fractal Method. Ele tem, na verdade, uma sequência. Então, a primeira fórmula que eu tenho do método fractal é ordem, é o nome da fórmula. Ordem, eu uso a palavra ordem porque é uma ordem, é um passo a passo, é uma fórmula exatamente, um método, um guia. E a palavra ordem, quando eu vou tirando as palavras, né? O O vai ser de origem. Então, o primeiro passo que você dá é a origem da tua dor, infelicidade, sensação de mais ou menos, de morte na vida. Onde que está a origem disso? Ela pode ser física, ela pode ser mental, ela pode ser emocional, espiritual, energética, mas é importantíssimo que você busque a origem. Uma vez que você tem a origem, você vai precisar, no ordem, o R, recursos. Recursos, ferramentas, técnicas que levam a você a trabalhar nesta origem, limpar ela, modificar ela, transformar esse processo, esse hábito de infelicidade, por uma aventura e uma vida mais aventurada, ou bem-aventurada. Seguindo a fórmula do ordem, D é dessensibilização. Vocês vão descobrir que dentro do Fractal Method, você tem mais de 20 técnicas, sinceramente. Algumas são para a parte física, emocional, mental e espiritual. E muitas vezes isso já basta. Olha, 80% das coisas que você carrega, você vai limpar só nos recursos, só nas primeiras ferramentas. Mas tem algumas coisas como traumas, fobias e coisas mais profundas que você precisa desensibilizar. O teu corpo quimicamente virou adicto, virou viciado em certas emoções. A gente vai explicar sobre isso porque você precisa entender que as emoções têm química e frequência em você. Isso vai ser explicado no método. Então, você precisa, às vezes, uma ferramenta mais potente, que é as ferramentas, então, do terceiro módulo, que é de sensibilização. No quarto módulo, você aprende que uma vez que você limpou e que agora você está ali um papelzinho em branco para desenhar novamente, você precisa fazer escolhas certas. Senão, você vai para aquilo que é conhecido e repete todas as coisas, por mais que você já tenha limpado, tu vai lá sujar de novo. Então, você precisa aprender a fazer escolhas, que é o E do ordem. E o M, do ordem final, M é mudança. Mudança porque você precisa agora, uma vez feito escolhas, se comprometer com a sua própria vida.
mudar ela definitivamente. E esse é o passo a passo. Esse passo a passo, cada um, origem é um módulo, recursos é outro, cada um deles é um passo. E você seguindo esse passo a passo, lembrando que no Fractal Método você tem o poder nas tuas mãos, no sentido, você pode fazer todas as técnicas com você mesmo. Mesmo aquelas que são para o corpo, para atenção no corpo, você mesmo pode fazer. Você não depende de um terapeuta fazer para você. Por isso que eu digo, é uma terapia portátil, você leva para onde você quiser. Claro que você pode trabalhar com outras pessoas, sim, porque as técnicas eu trabalho com outras pessoas. Claro que você pode fazer presencial? Claro, eu trabalho presencial também. E você pode fazer online? Sim, eu atendo presencial. E tudo isso é o meu método, é a forma que há muitos anos eu trabalho e tenho excelentes resultados, que eu quero partilhar. Eu não quero partilhar com todo mundo. Eu quero partilhar para quem quer essa viagem de mudar, de fazer diferença. Eu não quero aquele que só quer acumular um certificado porque esse vai ser internacional. Eu quero aquele que tem paixão pela vida e perdeu o caminho, saiu do trilho em algum momento por alguma razão. E agora precisa voltar para os trilhos, não da normalidade, da aventura, da plenitude, quer mais da vida, quer se sentir inteiro de novo e pertencendo a alguma coisa. E aí sim entra toda a nossa jornada no sentido de não só cooperação, mas troca. Dentro do método fractal, Fractal Method, nós temos todo um processo, né? O método em si é um processo de juntar ferramentas e criar um processo evolutivo para adaptação, por exemplo, hoje saber trabalhar online, hoje juntar físico, mental, emocional e fazer essa leitura, por exemplo. Mas, acima de tudo, eu quero falar um pouquinho mais, até para você entender. Quero te explicar um pouquinho mais do fractal. O fractal, a palavra fractal, vem do mínimo fazer parte do todo, ou do todo dentro do seu mínimo ter parte. Por exemplo, o meu cabelo, minha unha, minha pele tem meu DNA, meu sangue tem meu DNA. Uma vez que você descubra o DNA, a gotinha, você vai descobrir que no todo também tem essa gotinha, essa informação. Então, quando eu falo em fractal, eu estou falando que você é um fractal do universo. E como o universo, você tem todo o espiralar da energia, você tem o magnetismo para estar nesse planeta, você tem todos os sistemas, assim como existe a Via Láctea com vários sistemas, o solar, que é o nosso, e assim nós temos nossas órbitas, nossos sistemas, nossos órgãos. E entenda, até numa linha mais sistêmica, o seu corpo é um sistema, é um universo, que tem subsistemas, o sistema circulatório, respiratório, nervoso, e eles têm subsistemas, por exemplo, no sistema nervoso você tem os nervos, os cérebros, o lobo frontal, o hemisfério direito e esquerdo, tudo isso são sistemas. Uma vez que a gente entenda que um sistema afeta o outro, a gente passa a ter uma visão maior, a gente passa a ter uma consciência realmente importante sobre as coisas. E isso faz com que você dê o pulo do gato, eu vou chamar assim. O que é o pulo do gato? O pulo do gato é você, uma vez que consegue criar uma distância, enxergar o planeta, você vai ver que ele é redondo. Uma vez que você cria uma distância e enxerga maior o teu sistema, não você rodeado por ele, mas você a serviço do seu sistema, seja o sistema familiar, seja cultural, seja o seu país, seu planeta, a humanidade, não importa. Você precisa aprender que apesar de você ser único, né, um oceano inteiro dentro da gota, você não é o único, você não é a única. Nós somos únicos, nós somos especiais, mas nós não somos os únicos. E quando a gente tem essa informação no sentido de sistema, você tem uma amplitude no seu olhar e começa a diluir o excesso de importância que você dá a todas as suas dores e histórias. Porque, na verdade, ficou no passado os fatos e você está decidindo carregar as histórias.
Aí você vai dizer, ah, Milene, mas não é bem assim. Bom, então eu vou te contar um segredo que não é segredo, na verdade. Quando o teu corpo dói, ele tá falando com você e talvez você não entenda. Quando você sente o teu ar que não entra ou não sai como você gostaria, ele tá falando com você. E talvez você não entenda. Talvez você precise ficar doente e cada vez mais doente, porque as pessoas ficam doentes e tomam remédio para não sentir. Elas vão se anestesiando. E aí chega um momento que o corpo grita, com uma doença, com uma depressão, com uma ansiedade, e que você não sabe por onde começar. E aí você quer pagar para alguém dar uma pílula mágica para todos os sintomas mudarem. E não mudam. As coisas vão piorando. Então, é você quem faz a escolha de não seguir nessa normalidade, nessa mediocridade. Mas tem um preço. E aí, então, quando eu criei o fractal método, é por causa da palavra fractal, não só porque representa essa mínima parte que tem e contém o todo, assim como nós, em relação ao todo maior, para que você entenda que cada letra do fractal traz uma ideia de que é necessária para você fazer uma mudança. Então, a palavra fractal significa o mínimo, que representa o todo, mas o F do fractal é foco. Primeira coisa para a gente mudar alguma coisa, eu já falei em outras palavras, mas é foco. Da onde eu estou saindo, para onde eu quero ir, ponto A, ponto B. Depois do foco, fractal, o R, que é responsabilização. E essa é uma das barreiras maiores. As pessoas querem culpar algo ou alguém. É o governo, é Deus, é o marido, é o filho. Mas se eu disser para você que enquanto você culpa alguém, você tem que esperar que esse alguém mude, e isso pode levar muito tempo e não acontecer. Então eu te convido que se você se responsabilizar por essa caminhada, você tem condição de mudar. A você, não ao mundo. Mas quando nós mudamos, a nossa perspectiva do mundo muda, o mundo muda. E as pessoas são contagiadas. Porque todos têm essa ânsia de saber sua missão, de saber por que está aqui, para que serve, o que eu gosto, o que eu quero da vida, o que é para mim. Mas para isso você precisa se responsabilizar. E depois disso, no fractal tem o primeiro A, e o primeiro A significa amor. Porque não existe nenhuma outra emoção ou sentimento que gere tanta mudança quanto o amor. O medo nos paralisa, a raiva nos trava, a tristeza nos deságua. Só o amor realmente muda. É só o amor que realmente cura, salva, grita dentro de nós. Somos seres afetivos. E não é só o amor homem e mulher, existem milhares de formas de amor. Mas a principal é que você saiba que você sim tem muito amor. E é esse muito amor que precisa ser direcionado. Depois do A, tem o C. E o C tem uma coisa que é bem fundamental, é criar. C de criar, de criatividade, de criação. Somos criadores da nossa vida e de todas as coisas. Mas antes dessa palavra ou dessa frase bonitinha e clichê, eu vou dizer para você que o que nos faz diferente de qualquer espécie é o criar, é a criatividade. É a nossa criança que cria, que potencializa a magia, porque o poder está na criação e não no imitar. As pessoas dizem, nada se cria, tudo se copia, mas existe um criar. Aliás, o brasileiro é criativo pra caramba. Esse criar é o nosso pequeno Deus interno que acredita em algo. Então, o criar e a criatividade tem uma importância muito grande no processo de gerar mudança. E depois disso, o fractal, o T, é técnica. São os recursos que você precisa para fazer a diferença e as mudanças. São muitas técnicas, são mais de 20 técnicas que você vai ter no método fractal, para que nenhuma área esteja separada. Até porque o que eu percebo, e sempre me fez falta nos cursos que eu fazia, é que um trabalhava só corpo, outro trabalhava só a mente, outro trabalhava só a emoção, eles eram holísticos, mas eu tinha uma chave para resolver todas as coisas. É como se eu tivesse só martelo
e eu tivesse que, não importa se é parafuso, se é prego, se é de vidro ou não, eu só martelo, eu só tenho uma ferramenta. O método fractal quebra isso, porque na verdade vocês vão ter mais de 20 técnicas. Tem algumas para corporal, algumas para mental, algumas para emocional e algumas para o espiritual. Porque você precisa de muitas ferramentas. Aí você faz o concerto certinho. Porque onde precisa chave de fenda, você tem. Onde você precisa Phillips, você tem. Onde você precisa martelo, serrote, você tem várias ferramentas. E isso faz total diferença, principalmente se a tua ideia é ser terapeuta. Se a tua ideia é ser terapeuta, você precisa muitas ferramentas, porque as pessoas respondem completamente diferente para cada uma das ferramentas que você vai ter. Algumas pessoas são mais mentais e você precisa alimentar isso nelas. Algumas pessoas são mais sinestésicas, elas precisam corporal. Elas precisam sentir as coisas. E algumas não. Elas precisam sentir física ou emocional ou espiritual. Em nenhum momento o método fractal método, ele é religioso. Deixo bem claro isso. Em nenhum momento existe uma proposta disso. Apesar de ser bacharel em teologia, eu quis entender essas questões e hoje eu tenho ferramentas ricas para que você possa trabalhar isso com toda a proteção, sem ter que chamar nada, sem ter que fazer nada espiritual. Depois de técnicas, nós temos o segundo A. E o segundo A do método fractal é a atenção aos detalhes. Você precisa entender que o que a pessoa te diz, ou você mesmo fala, é diferente do corpo, da respiração, da postura que você tem. O seu corpo comunica muito mais do que a sua palavra. O tom de voz que você usa é 38%, a palavra só 7%. E todos os outros 50 e poucos por cento é a tua postura. Atenção aos detalhes é entender que eu estou dizendo eu estou bem e estou franzindo a cara. Que não tem problema e eu estou com uma cara de brava. Atenção aos detalhes é ler, ouvir, seja o corpo, seja a respiração, seja como a pessoa está. Mesmo que seja você se trabalhando com você mesmo. E depois desse A tem a última letra do fractal, que é liberdade. Porque se você não tiver liberdade de ser você mesmo, de fazer escolhas e de adaptar todas essas ferramentas àquele set terapêutico, você está condicionado e você vai para o normal de novo, onde eu vejo o paciente como um cliente que eu quero ganhar dinheiro. E a ideia do fractal não é essa. Tanto que eu não chamo curso, eu chamo fractal método, porque método significa um modo de proceder, um caminho, uma via, um meio de você chegar a alguma coisa. Não é um curso, faça assim com todos. É um método, é uma metodologia, é um passo a passo que não tem obrigação de ser aquele passo. Você precisa aprender com a sua alma e com a sua experiência a passar todas as coisas que você gostaria que passassem para você, ouvindo você. Então a gente vai estar falando de escuta atenta. E o que é uma escuta ativa, atenta? É você não procurar uma resposta antes que a pessoa terminou de falar. Porque a maioria de nós, a pessoa está falando e a gente já está buscando a resposta. Você não está escutando o outro. Você só vai trocar palavras. A gente vai estar falando no método fractal da questão de que você precisa experienciar antes de fazer o outro de cobaia. Por quê, Milene? Se você vai dar a técnica que eu já não posso aplicar no outro. Simples. Vamos dizer que a técnica que eu vou dar para vocês é uma informação, tá? Você vai ler um livro, isso é uma informação. Você vai olhar na internet, isso é uma informação. É como se eu explicasse para você o que é banana sem você ter comido banana. Eu digo, olha, a banana é macia, é branca por dentro, amarela por fora, branca, sei lá, amarelado por dentro. Ela é doce, ela é gosmenta, ela é comprida. E você que nunca comeu banana, fica pensando, mas parece purê. Gosmenta, será que parece uma lesma? Né?
A pessoa que nunca comeu banana, eu descrever a banana, eu dar a informação de banana, não faz ela saber sobre banana. Só quando ela comer banana, que ela tem a experiência bananal, ela pode dizer que ela sabe o que é banana. Então, dentro do método fractal, eu vou incentivar todo o tempo que você pratique as técnicas, que você troque com os colegas. A gente vai ter um grupo para essa troca. É um grupo só para alunos no Facebook, onde você pode dizer quem quer fazer tal exercício comigo. E as pessoas vão ter voluntárias e vamos trocar. Nós temos esse grupo para a gente dizer, olha, estou com dificuldade de tal coisa, e eu vou estar acompanhando e dando supervisão, e se for necessário, eu vou estar fazendo um vídeo para você e para todas as pessoas que têm qualquer dúvida. Porque a ideia é que você saia com uma experiência de vida, onde essa experiência vai ser contagiante. E não que você tenha mais um cursinho com tal técnica milagrosa, tipo, eu tenho martelo agora e vou martelar todo mundo e tudo, porque isso não vai funcionar. Não funciona até hoje. Por que eu fiz tantos cursos? Porque eu comecei na parte corporal. E aí as pessoas choravam e eu não sabia o que fazer. E aí eu fui para bioenergia e as pessoas choravam mais. Eu queria entender o que eu acionava, não só energeticamente, não só a postura. O que a alma dela estava tentando me dizer. E fui para muitos cursos no Brasil e fora. Alguns me custaram uma fortuna. Anos de trabalho. Isso é uma reclamação? Não. É só para te dizer que esse método eu estou te entregando de presente sem o menor custo em relação ao que eu paguei e sem o tempo todo que eu levei para juntar tudo isso e toda essa prática, essa experiência que eu estava te dizendo. Para que você pegue a minha experiência de presente e experimente o que é mais eficaz. O que realmente funciona. E como que você pode fazer isso para você e para o outro. Isso faz toda a diferença. Além do método fractal método, eu ainda vou estar passando alguns bônus para vocês. Vocês vão ter uma área de bônus, onde vai ter vídeos, vai ter livros, vai ter textos, vai ter sobre floral, vai ter um curso de floral. Por que floral, Milene? Por que não está dentro do método fractal? Porque floral eu não inventei. O que acontece? No floral, eu sigo as minhas formações. Mas ele é uma ferramenta muito boa quando eu faço qualquer técnica do fractal método e você entende que a pessoa precisa de um suporte. E aí o floral vai ser excelente para isso. Assim como se autoconstelar. Não é um curso de você constelar os outros. É para você fazer movimentos sistêmicos que vão abrir o teu campo. Então, respeitando todas as coisas que me são caras, que me são importantes, as lições que eu tive dos meus mestres, dos meus cursos, da minha viagem, da minha coisa, eu quero passar para você, porque eu quero que você seja o melhor. Eu não quero que você seja a média. Eu não gosto de ser a média. Por que eu vou te ensinar a ser a média? Eu quero que você seja tão louco quanto eu e livre para se expressar como você quiser. E ajudar as outras pessoas, porque o mundo precisa de gente pensante, mas não louco no sentido de obtuso, mas pensante no sentido de mente livre, de poder fazer a viagem que quiser, quando quiser, porque isso vai fazer toda a diferença, se você quiser embarcar nisso. E aí você chega agora e diz assim, tá, Milene, me explica melhor então o que é esse método. Então eu vou trazer a parte mais técnica disso. Método fractal, eu já falei o que é, né? É um guia passo a passo para você trabalhar o outro online ou presencial. Você vai se tornar terapeuta, vai ter uma certificação internacional, até porque eu moro na Inglaterra e por isso o nome é Fractal Method, porque é em inglês, porque eu vou fazer o registro aqui. Ele é totalmente online, 100% online. Você vai poder estudar a hora e quanto tempo você quiser, todos os dias da semana, porque ele é online, né? Você não vai ter que fazer nada presencial, mas você vai ter tarefas. A gente vai ter um grupo de Telegram onde eu dou algumas tarefas, onde eu coloco vídeos e filmes e coisas parecidas que faz parte do que a gente está desenvolvendo. Ele todo
vai ter suporte, o meu suporte, minha supervisão, para que você, tendo qualquer dificuldade no curso, possa ser auxiliado. Ele não é para você fazer terapia comigo, mas você se autotrabalhar. E ele tem um custo que, neste momento, esta é a primeira turma dele, são os primeiros certificados internacionais que eu vou estar dando, ele vai ter um custo de menos da metade do preço que ele vai ficar. Ele hoje vai custar 597. E você pode pagar 12 vezes de R$ 59,70. Se você pagar à vista, você tem 2 prestações de desconto. Lina, é muito caro, 59. Tudo bem, é muito caro para você. E talvez você tenha que abrir mão de pizza, cafezinho e outras coisas fora. Talvez você tenha que vender uma coisa que está lá na tua casa e você não use. Agora, você dizer que está muito caro, estando menos da metade do que ele vai ser cobrado, eu vou te dizer apenas que ele não é prioridade na sua vida. Apenas que ele não tem importância para você. E desculpe, é um filhinho meu. O Fractal Método é um filhinho meu. Eu também não vou dar de graça. 59 por mês é muito baixo, ao meu ver. Se para você não é, tranquilo, pegue qualquer técnica por aí, qualquer martelo por aí e saia martelando. A minha experiência tem um valor muito mais alto que isso e nas próximas turmas isso vai aparecer e você vai poder confirmar. Então você aproveita ou não. Milene, você é muito dura, você é muito má? Eu sou muito direta. No curso todo vai ser dessa forma. No curso todo eu não estou para passar a mão na cabeça e dizer, coitadinha de você, você nunca vai conseguir mudar. Não, é exatamente o contrário. Quem me conhece como professora sabe que eu não tenho papa na língua, que eu não vou passar a mão na cabeça, porque eu acredito que sim, eu enxergo todo o oceano que você é. Se você não enxerga, eu te convido a fazer a diferença, a arriscar esse lugar de conforto, de zona de conforto que nem é mais confortável, para que você descubra por onde começar, continuar, seguir em frente, sem a carga que você leva. Então, este é meu convite. Você está muito bem convidado e você vai aproveitar se quiser. Se não quiser, tudo bem. Eu vou continuar gostando de você e vendo você um oceano. Talvez você leve um pouquinho mais de tempo. Isso é sempre uma escolha, né? É sempre uma escolha. Você pode escolher, eu quero mudar, e você pode escolher, eu quero mudar amanhã, que nem dieta. Segunda eu começo. Vamos respeitar você e deixar que você escolha. Um beijo bem grande, qualquer dúvida me escreve. Tchau, tchau.